a imagem, mas eu mandei a imagem como material complementar para vocês. Vocês podem depois estudar essas imagens e meditar nessas imagens, tá bom? Mas eu vou tentar dessa forma que eu não consegui colocar em tela grande. Então, a primeira aula, leitura de rótulos, como lidar com lojas, como lidar com supermercados e farmácias. Doutora Mônica Pugliese, médica. Ela vem e fala sobre, primeiro, a importância de ter um terapeuta capilar que ajudou ela a escolher. Nesse caso, tinha sido eu. Segundo, ela fala que as afirmações positivas, aí é um espelho, né, cheio de plantas em volta. Então, o exercício de ensinar a cliente como ela vai se olhar no espelho, como ela vai utilizar o produto, não de forma esotérica, não de forma mística, mas ela explicou neurociência, ela explicou cientificamente o que no cérebro da pessoa, versus os hormônios da pessoa, versus as emoções da pessoa, o que essas afirmações positivas fazem. Não só isso, ela falou também como a gente deveria lidar com essas clientes e como a gente toca no cabelo delas e como a gente ensina elas a tocarem. Gente, isso é ciência. Isso não é terapia alternativa. Isso é terapia integrativa, que trata o ser além do cabelo, ou além da superficialidade. Agora, a segunda imagem é a imagem do Mi, que é uma manchinha escrito Mi dentro. Vocês são seres humanos. Vocês sabem e vocês conhecem as dores e as dificuldades, e uma frase bem famosa, cada um de vocês que estão me assistindo tem a paciência de me suportar na minha eloquência, e eu sou muito grato por vocês me suportarem na minha eloquência, mas cada um de vocês sabem a dor e a delícia de ser o que vocês são. E cada um de vocês sabem o quanto essas dores têm que ser enfrentadas, confortadas diariamente, para que vocês resistam a bons sentimentos, a boas emoções e a bons pensamentos diariamente, para que vocês tenham boa autoestima, para que vocês tenham ânimo de vida todos os dias. Isso é terapia capilar humanizada. Experimentar a sua dor e, como diz a minha aluna Denise, ter uma escuta empática e uma fala não violenta, que eu aprendi, que ela me alertou para isso, é muito sábio, é muito positivo. Ensinar as nossas clientes, você sabe o que você precisa ensinar à sua cliente. Você sabe porque você tem cabelo, você tem corpo, você tem sentimento, você tem medo, você tem dor, você tem necessidade às vezes, você tem coisas para vencer diariamente, você tem às vezes necessidade de chorar, de se alegrar. Você sabe como é ser humanizado. Você sabe o que tem. Aí a gente tem uma segunda aula, onde a gente tem uma mulher tricologista formada por associação, com pós, né, que é a Cíntia, uma grande profissional, que vem falar pra gente, do jeitão dela, ela fala assim, bicho, ela falou na aula e a gente viu aí no vídeo, bicho, xoxim, cara. O que é xoxim? É mente de iniciante. É ter uma atitude aberta. É não ter preconceito em saber que a gente precisa aprender e estudar todos os dias. E que a gente precisa disso para ir para um nível e para um level, como que é? Para a gente ir para um andar, para a gente ir para uma altura, né? Para um degrau diferente. A gente precisa tratar das pessoas com a mente aberta. Mas não é a mente aberta alternativona. E não tem problema nenhum em ser alternativão. Mas quando eu falo dessa forma, eu não estou sendo pejorativo. Eu quero dizer assim, a gente precisa ter a mente aberta, a gente precisa olhar além, a gente precisa olhar nas camadas. A gente precisa prestar atenção naquela patologia, né? Aquela patologia de terapia capilar. Quantas patologias de terapia capilar
Quantas estão aí nessa imagem, igual vocês estão vendo aí agora? Vai aparecer aí para vocês. Quantas patologias estão entre o coração, que é o sentimento, e o cérebro, que é o pensamento? Quantas doenças da terapia capilar têm impacto emocional? O que é uma raiz emocional? Agora, como eu tenho dito nos meus vídeos, quantas patologias de couro cabeludo e de fio, e não só de, e vamos falar simples. Quantas meninas em transição capilar, quantas pessoas não se identificam com o próprio cabelo, e às vezes ela nem tem um problema emocional, mas o cabelo dela não ser como ela imagina, ou ela não conseguir ter o cabelo que ela gostaria, isso acaba causando uma situação emocional, acaba abalando o emocional dela. Isso não deve ser muito diferente para vocês. Todas vocês são pessoas, vocês já devem ter passado por isso. Vocês já devem ter experimentado isso com certeza absoluta. Tem dia que eu olho o meu cabelo, vou para a tela. Não sei se dá para pôr a minha tela, se eu apareço, se eu tenho que... Eu quero olhar para eles. Eu quero olhar, tem hora que eu quero olhar no olho. Vamos lá. Até eu olho no meu cabelo, e tem dia que eu olho meu cabelo e tô falando, cara, eu tô com a cara redonda, meu cabelo tá redondo, meu cabelo tá triangular, putz, tá estranho, tá me incomodando no vídeo. Agora, se a gente tem essas percepções, essas sensações, por que a gente quer ser profissional de terapia capilar? Porque a gente quer cuidar de pessoas, de seres humanos, e a gente quer voltar pro bolo. Não faz sentido. Não faz sentido. Depois a gente teve uma outra aula, indo mais em frente, a gente teve a nossa terceira aula, onde a Nara veio falar sobre posicionamento especialista, e ali a Nara, não sei se vocês estão prestando atenção, mas ali a Nara apertou a ferida com dor. Ela falou assim, para mim, a mulher, ou a pessoa que eu acompanho, ela precisa ter um encontro com as raízes dela. Por que com as raízes dela, Nara? Porque ela falou, às vezes, quando ela quer ter um cabelo mais natural, quando ela quer sair da química, quando ela quer cuidar do cabelo, ela quer tudo isso, mas ela ainda não teve um encontro com as raízes dela. Ela não consegue ainda se olhar no espelho e ser feliz com a genética dela. Isso é uma verdade. Isso é uma dor. Isso é um sofrimento. Tem pessoas que se superam, que fazem a transição e ficam super felizes e dão graças a Deus. Agora, tem pessoas que estão sofrendo porque não têm um encontro com a sua genética. E como você, terapeuta capilar humanizado, como você vai cuidar disso? Como você vai cuidar disso? Eu separei uma imagem bastante forte aqui que eu gosto. O meu convite para você como terapeuta capilar humanizado é isso aqui, ó. Opa, é o olhar de águia. Mas não só a águia, que vê longe, mas que vê no profundo. Que vê no profundo. Que vê aquilo que está por trás, né? Que também não foi só a Nara que falou disso, mas também teve a própria Adriana falou, olha além das camadas do ser, olha além da profissão, olha além daquela roupa e daquela estrutura que a pessoa vem e fala, e conta, e diz, e se esconde atrás. Aí a gente teve um outro caminho, foi o caminho da Kátia. O caminho da Kátia, a gente falou das águas termais, das águas vulcânicas. A gente falou de retirar uma matéria-prima e usar ela com tecnologia que é anti-inflamatória, que é bactericida, né, que é muito utilizada em outras culturas. E na nossa cultura, eu fico perplexo de imaginar que a Kátia teve dificuldade de implementar esse produto no mercado há 9, 10 anos e pensar que o Japão, por exemplo, né, o Oriente, de forma geral, eles
sabem disso, é uma cultura milenar deles. Olha como a gente está engatinhando nos conceitos e nos entendimentos do que é um caminho terapêutico, do que é matéria-prima de terapia capilar e de processos anti-inflamatórios. Depois a gente tem aí a Sônia Coraz, ela vem com todo aquele olhar dela da ciência, né? Ela traz a ciência, ela traz o laboratório. Mas agora eu quero dar um choque em vocês aí. Eu quero dar um choque em vocês. Tá aparecendo a imagem aí, da cientista? Eu quero dar um choque em vocês. Por quê? Ela é a mulher da ciência. Ela é a mulher do laboratório. Ela é a mulher do tubo de ensaio. Ela é a mulher de não sei quantas enzimas pesquisadas, criadas, desenvolvidas, tá? Mas ela vem e ela fala, sabe do quê? Sabe do que ela falou pra gente? Ela falou de imunologia afetiva. Ela falou de respiração, mas não porque ela é mística, porque ela trouxe isso dentro da ciência. Ela trouxe a necessidade da intervenção do corpo além da matéria. Ela falou do processo imunológico versus os processos de alimentos, tipo o oxigênio, a água que está no corpo. Né? Ela ainda falou que a primeira e última coisa que a gente faz na vida é inspirar e expirar. Talvez isso não seja novidade para ninguém. Mas o que muda é o como você vai abraçar as abordagens terapêuticas do seu cliente. É o como você vai diagnosticar. Você vai depender. Eu não tenho problema nenhum de você usar câmera no couro cabeludo. Eu não tenho problema nenhum de você fazer estudos científicos. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tivesse problema com isso, eu não tinha convidado pesquisadores químicos. Nesse congresso tinha gente da ciência, gente da química, médicos. Tinha muita gente desse lado, científico. Mas a ciência, ela inexiste sem a natureza e ela inexiste sem o ser. O olhar de águia que eu mostrei para vocês aí agora há pouco, é olhar sim para a ciência, é olhar sim para esse processo, mas é olhar também para os sentimentos, para as emoções, para tudo aquilo que a gente já falou, é olhar para a tecnologia, é olhar para a natureza, é olhar para tudo isso que está em volta. Aí a Cris Dias, opa, pulei, não posso pular. Aí o Magnum veio maravilhoso e falou da conexão, da analogia de o que a gente precisa, o que a gente está precisando, o que nosso cliente está precisando. Fazendo uma analogia entre a árvore, eu queria tanto conseguir botar direitinho aqui, entre a árvore, então vocês estão vendo várias árvores, está ótimo. Entre a árvore e o ser humano, não olhem mais para essas imagens, eu peço uma coisa para vocês, não olhem mais para essas imagens pensando que essas imagens são esotéricas, são místicas. Tenham um olhar antropológico, cultural, tenham uma coragem de olhar para o outro além da religião dele, né? além dos preconceitos, além das tuas verdades, porque o processo terapêutico, ele requer ir muito mais fundo. Muito mais fundo. Aí a gente teve a Cris Dias, que veio lá lindamente e nos falou de empresa, de trabalho, nos falou de baixo impacto químico, nos falou e aí fez uma relação com a Lua, com os ciclos da Lua, com a conexão, muito mais do que uma conexão com Lua, mas uma conexão que todos eles falaram de uma conexão superior. Eu me lembro claramente, quando eu era criança ou adolescente, talvez, essas imagens assim, ó, como essa daqui que eu pus agora na tela, eram imagens vistas como imagens esotéricas. Tenham a compaixão. Vocês são seres humanos. Essas imagens não precisam ser
adoradas, idolatradas. Elas precisam simplesmente ser sentidas. Vocês precisam sentir sem julgamento, como diz a Cris ali. Sem julgamento. Essa é a mesma forma. Nós, às vezes, engessamos a nossa mente e nós perdemos a oportunidade de experimentar novas camadas, novas dimensões. Eu não estou falando, eu não tenho como fechar esse congresso, eu, Pietro, não tenho como fechar diferente esse congresso e não tocar no mais profundo dessa reflexão, no meu ponto de vista, da forma em que eu enxergo a humanização e as camadas da conexão do ser humano com a natureza. E não é só a conexão ser humano-natureza, agora existe uma versão, né? Uma versão, não uma aversão, uma versão. Existe uma versão também científica. Existe a necessidade de se pensar nisso aqui, ó. Cabelo. Hoje, por exemplo, para a gente entrar um pouquinho em cabelo, e eu vou deixar para vocês depois olhar essas imagens e olharem todas as coisas depois aí, eu vou deixar um pouco essa aula um pouco mais interativa e eu vou trazer algumas pessoas que têm algumas perguntas aqui. E aí eu vou conseguir explanar um pouquinho disso, um pouquinho de cabelo.